Apocalipse, capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Versículo 17. As cenas de uma acirrada perseguição compõem o conteúdo deste capítulo. Batalhas no céu e na terra que simbolizam um grande conflito cósmico desde o início até o tempo em que as forças do mal arrojaram seus maiores esforços contra o povo de Deus. Ao contrário dos capítulos anteriores, os capítulos centrais de Apocalipse não apresentam cenas sequenciais da história, mas símbolos e mensagens que relembram relatos passados que se aplicam ao presente e que apontam para o futuro. Estamos diante das mais relevantes verdades apocalípticas. Houve peleja no céu. A Bíblia descreve a rebelião de Satanás e seus anjos contra Miguel e os seus anjos. O nome Miguel, na verdade, é uma pergunta que só tem uma resposta. Quem é semelhante a Deus? Ninguém, a não ser Jesus. E todas as vezes que Satanás é citado na Bíblia em alguma cena de batalha, é Miguel, ou o anjo do Senhor, que aparece para pelejar contra ele. Daniel capítulo 10, versículos 13 e 21, Zacarias capítulo 3, versículos 1 ao 5, Judas 1, 9. O mesmo anjo de luz que um dia presidiu a corte celeste e fazia parte da ordem dos querubins cobridores do trono de Deus, Ezequiel capítulo 28, versículo 14, foi aquele que se insurgiu contra o Altíssimo e desejou estar acima dele e assumir o lugar de Cristo. Isaías capítulo 14, versículo 14. Após a sua expulsão do céu, juntamente com terça parte das estrelas do céu, isto é, dos seus anjos, o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a Igreja de Deus. A figura que simboliza a Igreja verdadeira revela a plenitude de Cristo nesta Igreja. Sabendo que mulher em profecia significa igreja, Isaías capítulo 54, versículos 1 e 5, Jeremias capítulo 6, versículo 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 24. Analisemos a sua descrição. Primeiro, vestida do sol. É uma igreja que reflete a Cristo, o sol da justiça, Malaquias capítulo 4, versículo 2, e que cumpre a sua função de iluminar o mundo, Mateus capítulo 5, versículo 14, refletindo a luz de Cristo, João capítulo 8, versículo 12. Segundo, com a lua debaixo dos pés. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja verdadeira não tem luz própria, não advoga por si, mas calça os pés com a preparação do Evangelho da paz, Efésios capítulo 6, versículo 15. Ou seja, é portadora da luz que emana da palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105. Terceiro, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Tanto coroa quanto o número 12 se referem ao reino de Deus. O fato de serem 12 estrelas também se refere à totalidade do povo de Deus. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 144.000 das 12 tribos de Israel. Esta mulher representa as duas fases da Igreja de Deus, Igreja judaica e Igreja apostólica. Apesar de Cristo, o Filho varão, ter nascido da linhagem de Israel, sua genealogia também abrange outras nacionalidades e sua vida
foi a maior prova de que o seu amor não conhece fronteiras. É por isso que o grupo dos 144.000 não se restringirá a um povo específico, mas será de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Enquanto Satanás nos acusa de dia e de noite, Cristo efetua a sua obra de constante intercessão por nós. A fúria do grande dragão sempre foi dirigida para Jesus, mas como quem não conseguiu destruí-lo, esta fúria foi redirecionada para a Igreja de Deus. O derradeiro conflito já começou a mostrar grandes e inúmeras evidências de que o diabo está entre nós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que há um remanescente que está sendo preparado e selado para resistir à última hora. E a fim de ferir o coração de Deus, lançará toda a sua fúria contra este grupo de fiéis, assim como no passado usou agentes humanos para ferir milhares de cristãos. Um tempo, tempos e metade de um tempo se refere ao mesmo tempo que vimos no capítulo anterior e em Daniel 7:25, ou seja, o período de 1260 anos de supremacia papal e perseguição religiosa. Lutero, Calvino, Jerônimo, dentre outros reformadores, além da irrefutável colaboração de povos sinceros como os valdenses, ergueram firme a bandeira das Escrituras e abriram mão da própria vida por amor ao Senhor que o salvou. Precisamos resgatar esta fé, a fé de nossos pais, a fé daqueles que não hesitaram ofertar a própria vida se fosse para ganhar alguém para o reino de Deus. Oh, quanto precisamos despertar de nossa letargia! Deus sempre teve um povo para chamar de seu, e assim o será nos últimos instantes do relógio que marca o fim deste mundo de pecado. Após o desapontamento de 1844, Deus suscitou uma igreja, uma atalaia para proclamar ao mundo as verdades que por tanto tempo ficaram esquecidas. Os adventistas do sétimo dia possuem um dever, uma responsabilidade de anunciar o Evangelho eterno a todos e incidir uma luz sobre a importância da obediência aos mandamentos do Senhor, inclusive ao mandamento esquecido, o sábado. Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11. Só existem dois caminhos, amados, e num universo de mais de 40.000 diferentes denominações cristãs, fica bem claro que placa de igreja não salva, mas certamente existe aquela cuja placa indica o caminho certo. E a todos que sinceramente invocarem o nome do Senhor, clamando por sabedoria, saberão por onde andar. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Vigiemos e oremos. Bom dia, restantes do Deus vivo. Rosana Garcia Barros.